É difícil imaginar uma empresa que possa abrir mão de uma boa comunicação. E é mais difícil ainda pensar numa empresa que não seja afetada pelo ambiente interno. A forma como as pessoas se comunicam faz diferença. Meu nome é Cássio Politi e é de comunicação não violenta que nós vamos falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho duas convidadas aqui para o podcast. E eu começo pela nossa convidada externa, Nola Lima, que é cofundadora do Instituto CNV Brasil e especialista em comunicação não violenta. O Instituto CNV Brasil, como a sigla sugere, né, é altamente especializado em comunicação não violenta, que é o tema do nosso papo aqui de hoje. Nola, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje sobre comunicação não violenta e temas que circundam esse. Obrigada, é sempre um prazer conversar sobre esse tema, sou suspeita. Legal, assim, é muito bacana e útil, né? Isso que acho que é interessante, porque está no dia a dia de todos nós. E quero trazer de volta aqui para completar a mesa a Érica Moraes, que é a nossa Branch Manager de Minas Gerais, da Robert Half. Ô, Érica, muito bom ter você de volta. Obrigado por participar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, é sempre bom estar por aqui. Eu falo que todo podcast é um aprendizado novo, principalmente para mim. Então, a gente vem aqui para falar e acaba aprendendo um pouquinho, e hoje vai ser dia de aprender com a Nola. É isso aí, eu aprendo sempre. Eu tenho esse privilégio aqui, né, de participar com convidados sempre muito interessantes e com muito conhecimento, muito conteúdo. E a gente começa o papo justamente entendendo o que é comunicação não violenta, né? Porque é claro, o nome dá margem a muitas interpretações, não é uma novidade, um nome, uma nomenclatura que foi criada agora. Se você parar para analisar, né, o Carl Rogers já havia falado sobre isso na década de 60, né, usando esse termo ou não, né, mas já falava sobre esses aspectos da comunicação. Mas eu acho que o termo pegou de vez, né, Nola, ali comecinho dos anos 2000, quando o Marshall Rosenberg publicou um livro exatamente com esse título, Comunicação Não Violenta. E, claro, as empresas têm na comunicação uma atividade muito importante para a operação, para a cultura, para N fatores. Por isso que o tema é tão abordado. Mas, feita essa introdução muito superficial, eu queria entender, assim, de você, que é uma especialista, o que é comunicação não violenta na prática? Essa é realmente a primeira pergunta a se fazer, porque essa é a principal ponto de confusão quando a gente fala de comunicação não violenta. E para falar de CNV, de não violência, primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é essa violência, porque quando a gente escuta comunicação não violenta, uma reação comum, somente nas organizações, são as pessoas acharem que isso é um feedback, né? Então, você foi chamado para um curso de comunicação não violenta, estão achando que eu sou violento, mas eu não sou violento, mas eu não xingo ninguém, pô. Exatamente, não eu grito. Não xingo ninguém, eu sou uma pessoa tão cuidadosa, às vezes eu sou assertivo, mas assim, também não é para tanto. Então, aí vem um dos grandes diferenciais para mim da comunicação não violenta, que ela vai olhar para nuances da nossa comunicação e para a nossa intenção nas nossas relações. Então, quando a gente fala de violência, a gente espera essa violência visível, essa violência que na cara a gente já vê, nossa, essa pessoa é muito violenta. Mas existe uma violência invisível, que é quando, às vezes, num tom de voz suave, né? Acho que todos nós tivemos essa experiência, de escutar algo muito doloroso num tom de voz muito gentil. Então, não é sobre o tom de voz, não é nem exatamente sobre as palavras que eu estou utilizando, mas a experiência que eu estou gerando na outra pessoa de culpa, de medo e de vergonha. E se tem algo que está presente nas organizações, infelizmente, até hoje em dia, é essa experiência de culpa, de medo e vergonha. E aí a CNV, o Marshall Rosenberg, como você colocou, ele foi o sintetizador da comunicação não violenta. Por que a gente fala assim? Porque ele pegou grandes saberes e reuniu numa forma que nos apoia a pôr em prática isso.
Então, a CNV, ela traz conceitos, ela traz uma filosofia, e ela traz também uma forma de linguagem, ela traz ferramentas, ela traz caminhos, para que eu consiga me comunicar e me relacionar, conquistando o que eu busco, em harmonia com o que é importante para os outros, sem ter que entrar no jogo do certo e errado, sem ter que entrar nesse padrão que a gente tem de achar que a outra pessoa só vai fazer se ela se sentir mal, se ela se sentir com medo, com culpa ou com vergonha. Então, a comunicação não violenta, ela traz, né, uma forma de linguagem, ela traz uma visão de mundo, e é essa combinação que faz com que a gente consiga sair de algo que parece muito etéreo. Eu não sei vocês, mas assim, eu já tive muito contato com muitas ferramentas, métodos e conceitos de desenvolvimento pessoal, e várias vezes eu falava assim, muito bonito, mas não funciona. Muito legal, mas na prática não é assim. E a CNV foi a primeira que eu falei, uau, funciona. Uau, isso realmente é aplicável, eu consigo ver por onde ir, sabe? Então, resumidamente, é isso. Tá super bem Comunicação não explicado. violenta. Legal. É muito interessante isso que a Nola trouxe, né? Até a gente estava conversando previamente aí no podcast, que o silêncio, muitas vezes, e o não falar é uma forma violenta de expressão também, né? E que a comunicação, ela não é só verbal. E a gente vive muito isso nas empresas. Quando a gente fala de comunicação não violenta, traz a questão da forma como é dita, do que é dito, o tom de voz, mas muitas vezes o que não é dito torna o movimento de se comunicar muito mais violento. Ou às vezes um e-mail escrito de uma forma não genuína ou de uma forma mais agressiva também pode ser muito mais violento do que o que você fala. Então, a gente fala que a comunicação ela é um complexo, né? Não é só do que é dito, é do Um que não é olhar às dito. vezes, né, Érica? O Um olhar, olhar. exatamente, o olhar, o que é escrito, a forma como você se posiciona. Então, não adianta eu ter um tom de voz bacana, uma comunicação verbal fluida, sendo que o meu corpo está travado no momento que eu vou me comunicar. Então, é todo um contexto que gera uma comunicação eficaz, né, Nola? Você trouxe isso, eu achei fantástico, não é só a comunicação não violenta, é a comunicação eficaz. É como eu consigo, de fato, transformar a atitude das pessoas através do que eu estou dizendo. Eu não tenho que obrigar o outro a fazer. É a transformação da atitude, como eu provoco uma mudança de comportamento para que a comunicação atinja o objetivo que eu espero. Então, muitas vezes, o mais importante que eu entendo é a gente entender onde a gente quer chegar com aquela conversa, com aquela comunicação, com aquele call, com aquele e-mail. Estou trazendo para a prática, viu, gente? Então, poxa, aonde aquele e-mail quer chegar? Aonde aquele informativo que a empresa está encaminhando na segunda-feira às 8 da manhã quer atingir? Será que a forma como eu estou trazendo vai alcançar o objetivo ou tem uma forma diferente de ser feita? Então, eu acredito que dentro de tudo que a gente conversou é a eficiência. A eficiência do que é dito em palavras, em calls e em posturas dentro do ambiente corporativo, né? E um ponto também que hoje a gente está avaliando bastante, que a gente tem discutido, são as soft skills, que agora teve mais um desdobramento para social skills. E o quanto essas social skills impactam no ambiente corporativo, né, Nola? Sim. Isso que você traz é muito interessante, por quê? A gente vem de uma cultura de comando e controle, né? E isso se aplica na nossa criação familiar, comando e controle, nas escolas e nas organizações. Às vezes, o comando e controle é efetivo, é eficiente, funciona. Por isso que a gente continua, né, tentando essa estratégia. Mas os estudos que já estão sendo feitos demonstram que hoje a gente vive num mundo que a gente fala que é o mundo bunny, né? Antes era o VUCA, agora depois da pandemia virou bunny. Porque é um mundo que ele é instável, ele é ansioso, ele é imprevisível, ele não é linear. Então, aquilo que antes era linear, eu faço, isso acontece, esse é o caminho, esse é o resultado, hoje a gente vive uma complexidade social, econômica, onde eu preciso que a minha equipe esteja preparada para navegar nesse mundo bunny. E o comando e controle já não funciona mais. Pode até funcionar no curto prazo, mas no longo prazo,
seja na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, já não traz algo que se sustenta. E é por isso que as social skills, né, que são essas habilidades sociais de como que eu lido com diferentes perspectivas, diferentes pessoas, como que eu me comunico de maneira assertiva, de maneira transparente, como que eu escuto o que vem além das palavras, né? Tem algo que a gente chama que é Theory of Mind, que é a teoria da mente, é eu conseguir empatizar com essa pessoa. Então, a efetividade, a eficácia mudou. Não é só o resultado, mas é o impacto que esse resultado está tendo na saúde da minha equipe, na saúde da minha organização, na sociedade. E a comunicação não violenta, ela traz, primeiro, um conjunto de novas crenças, que é um novo olhar para o mundo. Porque se o meu e-mail, se o meu silêncio está carregado de crenças de que essa pessoa está errada, ela merece ser punida, isso chega na outra pessoa, ela sente, a gente sente. Quando o e-mail tá ali, de certa forma, tentando mostrar que eu estou errada, que a outra pessoa está certa, e que eu tinha que me sentir mal, e que está só comigo, ninguém mais tem responsabilidade aqui. Para trazer para a prática, né, que é algo que eu acho que ajuda a tangibilizar, a comunicação violenta, ela está muito ligada a 4 elementos. O primeiro elemento tem a ver com críticas e diagnósticos, principalmente quando eu estou fazendo um julgamento moral. Então, todo momento em que a gente recebe uma mensagem de que alguém está julgando a nossa pessoa, é diferente de falar assim, olha, o relatório está com menos informações do que a gente precisava, eu preciso que você adicione aqui mais isso, isso, isso. E de eu falar assim, olha, eu acho que você não está entendendo nada do nosso trabalho. Eu acho que você está precisando acelerar porque você não está conseguindo acompanhar para onde a gente está indo. Eu estou falando da pessoa, não estou falando do objeto. Então, isso é algo que faz com que a pessoa tenha uma experiência de culpa, medo, vergonha. E qual o impacto disso? A quantidade de casos de burnout, pessoas saindo, né, quiet quitting, todas essas tendências têm a ver com as pessoas não dando conta dessa comunicação violenta, não dando conta da maneira como as relações costumam acontecer, né, nas empresas e na nossa sociedade. Aqui, a Érica falou algo muito importante quando a gente estava se preparando, que não existe diferença, né, de pessoa física e pessoa jurídica, a gente é um só. Então, aquilo que eu me comunico no trabalho e na minha vida pessoal está o tempo todo retroalimentando um ao outro. Essa retroalimentação acontece, né? Muito engraçado. Não tem como a pessoa ter uma comunicação eficiente dentro de casa, chega no escritório, essa comunicação ela também não é fluida. Então, não é genuíno. Não foi uma mudança de fato de atitude, nem de comportamento, né? Como se a pessoa vestisse ali uma fantasia para poder estar nesses ambientes. E aí, de fato, traz o que você acabou de falar, que é o foco nas pessoas e não no objeto. Quando a gente foca no objeto, a gente está muito mais linkado ao objetivo. Então, o objetivo é, poxa, eu quero melhorar o relatório, porque o que está chegando até mim não é suficiente. Então, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando do relatório, que para ser melhorado precisa de uma ação. Como eu vou orientar essa pessoa a melhorar o objeto? Então, muitas vezes, quando a gente leva para o pessoal, e óbvio, são relações, são feitas de pessoas, e as pessoas têm as crenças limitantes, têm os traumas, tem tudo que engloba um ser humano, isso tudo precisa ser cuidado também. E existe a responsabilidade de quem fala e de quem escuta. Porque muitas vezes a responsabilidade também é feita só por um lado, e as relações elas são feitas de 50% a 50%. As pessoas que escutam e falam precisam também buscar esse autoconhecimento, essa progressão de carreira, essa busca constante por aprender. Então, não dá para a gente hoje estar aí no mundo bunny, né, que é um mundo novo, sem você também se autorresponsabilizar por busca de conhecimento e autoconsciência, que é muito do que a gente fala do engajamento, né? Existem 4 formas de engajar. A mais suave delas é através da autoconsciência. As outras são medo, vergonha também. Poxa, ninguém quer ter o engajamento por medo e vergonha. É muito mais saudável que venha pelo autoconhecimento, pela autoconsciência. E isso
traz um impacto dentro das empresas que a gente não consegue calcular. Porque uma comunicação eficaz dentro da empresa, ela garante que o processo tenha um bom andamento, que a execução das atividades seja feita de forma com excelência, que você alcance os resultados. E não é o resultado da empresa, é o resultado da organização, pessoas, lucro, gestores, de todo mundo que compõe aquilo ali. Né? Não existe o lucro da empresa, sendo que as pessoas que estão lá dentro não estão crescendo junto, não estão tendo sucesso. O fato de ter um bom clima, gente, isso é comprovado. Existem inúmeras pesquisas no mundo inteiro, o quanto pessoas que trabalham felizes conseguem entregar melhores resultados. Financeiramente falando, é bom para todo mundo, um clima bom. Os gestores, eles passam a estar mais alinhados, existe uma gestão humanizada, aonde você evita burnouts, aonde você aumenta o engajamento e retenção dos talentos que estão dentro das suas companhias. Fora que um ambiente sem conflitos é muito mais saudável para todo mundo. Eu costumo brincar, e a minha diretora fala uma coisa que eu nunca vou esquecer. Cara, você tá bom para mim, provavelmente também tá bom para o outro. Agora, se tá ruim para todo mundo. Então, provavelmente, se a comunicação para mim não está sendo bem recebida, para quem está falando também está difícil. Comunicar é uma arte, né, Nola? E a gente brincou aí que a pergunta que a gente mais joga no Google é como. Então, eu queria que você desse umas dicas para a gente do como trazer uma comunicação mais eficiente, mais suave, para que seja um processo mesmo libertador para quem está se comunicando e que tenha mais eficiência. Sim. Eu brinco que engenheiros adoram CNV. Porque engenheiro tem essa mente, né, racional e de estrutura. Então, engenheiro, galera de TI, geralmente gosta muito quando a gente leva para as organizações, porque a comunicação não violenta, ela traz forma. Então, importante destacar, antes de eu trazer a forma, a CNV não é a forma. A forma é um caminho para aplicar a intenção da comunicação não violenta. E qual que é a intenção da comunicação não violenta? Gerar uma conexão de alta qualidade com as outras pessoas. E conexão não significa ser amigo, íntimo, né? Ai, Nola, mas eu vou ter que ser amigo de todo mundo, não tenho tempo, não dá, eu nem gosto tanto dessa pessoa, eu vou ter que ser amiga dela. Não, a ideia não é essa, não é forçar a amizade. Conexão na CNV é, primeiro, compreensão mútua. Então, eu confiar que a outra pessoa está me entendendo e ela confiar que eu estou entendendo ela, que é o que a sua diretora falou lindamente. Não é só eu achar que eu estou sendo clara, mas é ela achar que ela está sendo clara comigo. Esse é o primeiro nível, é compreensão mútua. E no nível mais profundo, a conexão tem a ver com se importar. Então, eu confiar que a outra pessoa se importa com o que é importante para mim, e ela confiar que eu me importo com o que é importante para ela. Então, gente, conexão é o que a gente mais quer. Um caminho para aumentar as chances da conexão acontecer é a aplicação da forma de linguagem da CNV. E aí, muitas pessoas já devem ter escutado os 4 passos da CNV. A gente gosta de falar que são 4 componentes, porque não necessariamente você tem que seguir essa ordenzinha, tá? Eles são focos de atenção para ter nas nossas conversas. O primeiro componente da CNV é o da observação, que é onde eu olho para fatos. Acho que um dos contextos onde mais falta observações são contextos de feedback. Apesar disso ser reforçado e destacado, é muito desafiador quando a gente recebe um feedback muito amplo. Então, coisas do tipo, poxa, eu preciso que você se dedique mais, seja mais produtivo, eu tô vendo que você tá muito desanimado, tem algo que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar para você, sabe, acelerar e tá mais... demonstrar que você tá mais junto com a gente. A pessoa que escuta isso fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu achei que eu estava sendo produtivo, eu estou dando o meu melhor, eu acho que tá tudo bem, eu não sei o que fazer. E aí vem todas as resistências e desafios que a gente encontra depois de um feedback sem observações. É outra coisa se eu chego para essa pessoa e falo assim, olha, quero conversar com você. Das últimas 3 demandas que eu te passei,
2, você entregou num prazo diferente do que a gente tinha combinado, e nas 3 estavam faltando informações que eu tinha te pedido para colocar lá. Então, estou um pouco preocupada, eu queria entender mais contigo o que pode estar no caminho de você entregar aquilo que a gente está acordando. Você topa conversar? Não estou falando que ele está desmotivado, desorganizado, eu não estou colocando um monte de generalizações, eu estou trazendo fatos para a gente conversar em cima dos fatos. E isso acontece em feedback, isso acontece em reunião, isso acontece, né, em casa, né, quando eu vou conversar com meu marido, poxa, você tem que participar mais, está tudo em cima de mim. Não, calma, o que é participar mais? O que está em cima de você? O que cada um está fazendo? Então, trazer fatos já muda tudo, porque eu estou em realidade compartilhada. Faz sentido, Érica, esse primeiro componente? Faz total sentido, principalmente quando a gente fala de gestão, né? Porque a gente leva para o lado pessoal, não tem como. E aí, quando você traz fatos e dados, não há argumentos. Essa frase é antiga, mas ela é sábia e a gente ainda utiliza. Então, é justamente a racionalização daquele sentimento, de muitas vezes frustração também, porque tanto o gestor quanto a empresa ou os clientes, muitas vezes, se sentem frustrados em relação ao resultado que eles esperavam. E muitas vezes a gente não sabe como manifestar ou dialogar sobre o tema. Então, trazer de fato o técnico, o fato, o dado, o objeto, tangibiliza para que as pessoas estejam na mesma página. Porque aí a gente não está falando de sentimento. Sentimento é uma coisa muito intangível. E muitas vezes você não consegue tangibilizar. Já o fato está ali. Eu também sou engenheira, então eu adoro também conseguir tangibilizar as coisas, porque para mim fica muito mais fácil visualizar. E no dia a dia isso é muito real, né, Nola? E as pessoas passam a estar na mesma página e não em lados opostos. Eu falo que as relações elas podem ser reconstruídas quantas vezes forem necessárias, contanto que as pessoas tenham interesse de estar juntas e olhando para a mesma direção. E isso serve na relação do trabalho, nas relações pessoais, amizades, amores e etc. Mas as pessoas têm que olhar para o mesmo caminho. E eu falo que isso é um interesse que tem que ser genuíno. Não adianta a gente falar da boca para fora e não fazer esse argumento no dia a dia para poder estar na mesma página. E na gestão a gente vive muito isso. Muitas vezes é muito dolorido, porque a gente quer que o outro faça como a gente faz. Então, se não está sendo feito do meu jeito, não está certo. E aí é uma autoanálise mesmo, do quanto eu estou cobrando, de como eu estou cobrando, como eu estou trazendo a informação, e a autorresponsabilidade de como eu estou manifestando aquilo para os meus liderados. Da mesma forma que a gente também tem com os clientes. Muitas vezes a gente tem clientes que têm N expectativas que precisam ser alinhadas e a gente também está nas mesmas páginas, né? Então, poxa, o cliente tem uma expectativa de que a gente talvez faça um milagre e ache uma pessoa que não existe no mercado. A gente estava comentando de uma vaga aqui mais cedo, que era um engenheiro para falar japonês fluente, para 100% presencial, em uma cidade que fica a 50 quilômetros de distância de BH. Com um salário não muito atrativo. Gente, a gente não vai fazer milagre. Então, senhor cliente, vamos sentar aqui, deixa eu te trazer os fatos do mercado e te explicar onde a gente está. Então, realmente, trazer os fatos para o dia a dia, para que consiga ser uma ferramenta de comunicação, é muito importante, é muito eficiente. Sim. E isso ainda mais na comunicação escrita. Então, é muito importante, ao escrever, eu pensar, ok, eu estou colocando aqui os fatos que são importantes para o que eu estou trazendo, a pessoa ela sabe do que eu estou falando, porque a gente tem a tendência de achar que é óbvio, e é geralmente no óbvio que a gente se perde. É geralmente ali na minha pressa de escrever aquele e-mail, naquele WhatsApp escrito ali de forma impulsiva, que eu perco a pessoa. A gente fala que quanto mais rápido o meio de comunicação, pior a qualidade de conexão. Então, quando eu estou numa comunicação escrita, eu preciso estar muito atento a se eu estou transparecendo para a pessoa exatamente do que eu estou falando, o que eu estou nomeando, sobre o que eu estou querendo dizer, quais são os fatos que estão embasando isso que eu estou mandando para você. Dá uma preguiça, dá vontade de achar que é óbvio, mas é extremamente importante, porque se eu não coloco os fatos, a nossa mente completa a lacuna. E esse é o perigo. Se a pessoa não tem todas as informações, ela completa a informação e geralmente com a pior interpretação possível.
Por isso a importância dessa distinção e desse cuidado com os fatos na nossa comunicação verbal e escrita. Eu ia falar assim, quando é fácil, quando está tudo bem, quando você está feliz, não tem necessidade de você aplicar. Você gosta da pessoa, o tema é leve, vocês estão de acordo, ou a relação já vem boa anteriormente, então alguma divergência ali não vai causar nenhum problema e tal. Mas quando a situação é difícil, é que eu acho que a CNV vem a calhar, né? E eu queria entender, porque a primeira vez que eu ouvi, eu vou te confessar aqui, Nola, que você que é especialista, conversar para a Érica também, para quem está nos ouvindo. Primeira vez que eu ouvi falar desse termo, eu olhei com maus olhos, acho que por causa do termo. Tá? E tanto que imagino que mais gente tenha tido a interpretação que eu tive no começo, e agora ouvindo vocês falar, não, tô ouvindo de outra forma. Porque me dava a sensação de que assim, putz, é aquela pessoa que se faz de bonzinha querendo que todo mundo seja bonzinho, entendeu? Desculpa, eu não sou bonzinho, eu tenho um time para comandar, eu tenho resultado para entregar, eu preciso cobrar a turma, entendeu? Eu preciso fazer a coisa acontecer. Às vezes eu tenho que dar um se liga em alguém, né? O que vocês estão colocando é que tem formas e formas de dar o se liga. Então eu fico pensando assim, o Bernardinho, um cara que eu amo, assim, de ver trabalhar, então eu lamentei profundamente quando ele deixou a seleção brasileira, porque eu adorava ir ver o Bernardinho, né? Em loco, Olimpíada, jogo quando tinha, fui várias vezes. E ele era um alucinado do lado da quadra. Você parecia que ele ia provocar uma guerra mundial ali, né? Com os jogadores e tal. E gritava, e fazia gestos, e xingava e tudo. E depois da entrevista você ia ver, os caras adoram ele. Putz, o Bernardinho foi a pessoa mais importante da minha carreira e tal. O Bernardinho, com aquele jeito alucinado, ele consegue fazer aquilo sem ser violento? Aí a gente vai para o conceito que eu trouxe agora da conexão. Então, tudo depende de como está a conexão com as outras pessoas. Se eu tenho já uma relação de alta conexão e confiança com a minha equipe, e a minha equipe sabe que eu me importo, eu sei que eles se importam, a gente está se entendendo, não é exatamente o uso de palavras que vai prejudicar o resultado ou prejudicar a relação. Entendi. Tá todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, é meio isso ali, né? Quer dizer, ele não tá ofendendo ninguém, ele não tá constrangendo ninguém, é meio isso, né? Se existe ali um entendimento nesse sentido, ok. O importante é ele estar sempre atento, porque pessoas são diferentes. Então, se ele traz essa atitude dele com todas as pessoas, sem checar como é a experiência delas, pode com a tia ser do café, né? Pô, meu café tá sem açúcar. Aí... pode ser ofensivo, né? que isso não gere o que ele quer, que são resultados, e que é uma equipe empolgada, uma equipe animada, uma equipe a fim de fazer. O grande desafio de um gestor é reconhecer a pluralidade da equipe dele e entender como que tá para cada um. Então, eu tenho um exemplo de um mentorado, que era um gestor, e ele mudou de organização, e ele veio procurar a mentoria porque ele falava assim, as pessoas estão reclamando das minhas piadinhas. E eu sempre fiz piadinha. E esse sempre foi o meu jeito, né, de estar com as pessoas e tal. E eu não sei o que fazer, esse povo tem muito mimimi, né, estava bem indignado. E a gente foi, né, parte da comunicação não violenta é entender por que você está fazendo isso, qual a sua motivação, o que você quer com isso, que é o que a Érica trouxe um pouco mais atrás, entender o que eu quero com o que eu estou falando, com o que eu estou, né, expressando para a minha equipe, seja no e-mail ou verbalmente. Ele queria conexão, leveza e gerar proximidade com uma equipe nova. E ele não estava conseguindo isso. Então é aquele momento de, opa, talvez a estratégia que um dia deu certo, então às vezes a estratégia que o Bernardinho usa com algumas pessoas da equipe dele dá super certo, e é isso, é resultado, é medalha de ouro. Mas se ele usar isso com, de repente, a equipe de marketing que trabalha com eles, talvez não funcione. Então, você tem que entender qual a sua intenção e o que vai aumentar a conexão com aquelas pessoas. Não desde um lugar falso, isso é muito importante. Não é para ele botar uma máscara, que nem você falou, eu vou fazer de conta que eu sou bonzinho. Não. Será que tem outros tipos de piada? Será que tá tem na intenção, maneiras? então, Nola? Tá um pouco no... Porque, assim... Uma vez eu ouvi uma palestra, uma coisa muito legal que acho que eu acabei levando para a vida, assim. As pessoas vão esquecer o que você fez, vão esquecer
né? O que você escreveu, o que você falou, onde você esteve, mas nunca vão esquecer a forma como você fez com que elas se sentissem, né? Como elas se sentissem. É um pouco isso, então, é um pouco a intenção que está por trás, né? Porque vocês já falaram que a intenção pesa, né? E quando eu não gosto da pessoa, eu já tô com bronca, pô, tô pensando em mandar embora, ainda chega de manhã, sabe? O pneu do carro furou, deu uma topada, né, com o dedinho na cômoda, né? Aí chega lá, a sua mulher te liga, sabe? E avisa que teve um vazamento que o vizinho de baixo está reclamando. E nesse estágio você chega lá e aquela pessoa que você já está por aqui solta sabe, o comentário mais indesejável do mundo. É mais desafiador nesse momento, não é? E como é que você faz? Bom, primeiro eu quero trazer uma colocação que é sobre a intenção e é sobre o impacto, tá? Então, às vezes eu estou numa intenção ótima, mas se houve um impacto, é importante eu estar atento e buscar, como a Erika falou, buscar cuidar desse impacto. Enquanto tiver vontade de estar junto, a gente lida com os impactos, isso é muito importante. Se eu estou nesse estado que você acabou de descrever, aí a gente vai para mais um componente da comunicação não violenta, que são os sentimentos. Então, se eu tô... Que vem antes. Se eu tô com vários sentimentos aqui, a CNV, ela traz uma visão para os sentimentos que eu acho muito maravilhosa. Ela fala que os nossos sentimentos são mensageiros. Então, meu sentimento está me falando de que tem algo acontecendo comigo. Isso, primeiro, ajuda a gente a mudar a nossa relação com o sentimento, porque a tendência eu tô com raiva, eu tô puta, eu falo assim, não, deixa eu abafar isso aqui, porque eu tenho que dar conta, né? Não, ok, o dia tá difícil, mas bola pra frente, deixa eu botar toda essa raiva, essa angústia, essa frustração numa caixinha e fazer acontecer. Inteligência emocional, nesse caso, né? Só que botar na caixinha não é inteligência emocional. Na verdade, pedir... Não, eu quis dizer assim, você ouvir, você dialogar com o sentimento é a inteligência emocional, né? Isso. E aí, você entender por que você chegou naquilo. Por que a gente precisa tentar escutar essa mensagem? Porque o sentimento, ele é um ótimo mensageiro, mas ele é um péssimo mestre. Se eu não olho para a mensagem, ele começa a me dominar. E se o meu sentimento me domina, quando chega essa pessoa e fala aquela frase indesejável, grandes chances de eu explodir com essa pessoa e falar algo de uma maneira que depois eu me arrependa, ou eu implodir. A galera já começa a ter problemas estomacais, insônia, porque tem um monte de sentimento não processado, é o que a Erika falou, um monte de não ditos ali me adoecendo. Então, quando eu percebo que eu estou com sentimentos, eu preciso fazer uma autoanálise de o que é possível para mim naquele momento. Ok, né? Primeiro, será que eu consigo escutar a mensagem? Se eu consigo escutar a mensagem, por exemplo, às vezes eu tenho ali uma necessidade muito grande de espaço. Teve uma aluna nossa, muito maravilhosa, ela contando que ela chegou no trabalho, ela sempre chega mais cedo para se organizar, porque ela gosta muito de organização, ela gosta muito de estrutura, então ela chega mais cedo para preparar a mesa dela, para olhar os e-mails, tal. E aí ela chegou, estava ali, e aí chegou uma pessoa, acho que era até uma estagiária desesperada, porque tinham uns gatinhos que apareceram lá, e uns filhotinhos, e ela, muito agoniada, assim, mas o que a gente vai fazer com esses gatinhos? Porque eles estão ali, a gente não tem que decidir o que a gente vai fazer e tal, nananana. E naquele momento foi um gatilho emocional para ela. Foi algo que ela estava assim, né? Ela tinha tido uma noite difícil, ela queria aquele momento para se organizar. E ali ela tinha algumas escolhas. Ela poderia perceber como ela estava, mas ver que tinha espaço interno, tinha espaço para ser empática com essa pessoa da equipe dela. Então, às vezes, mesmo eu estando com várias emoções fortes, eu consigo escutar outra pessoa.
Então, às vezes, eu vou poder chegar para essa pessoa e falar, olha, estou escutando que você está preocupada, ansiosa, para você é importante a gente definir o quanto antes qual vai ser o caminho dos gatinhos, é isso? Eu já estou ok ali tentando me conectar com ela. Agora, pode ser que ela está com pouquíssimo espaço. Então, é hora da gente trazer a nossa expressão. E aí é hora de eu falar o que é importante para mim. Então, eu boto um limite. Então, eu falo assim, olha, nesse momento, eu estou precisando de espaço para me organizar, eu volto a falar contigo daqui a 10 minutos, ok? Na maior parte das vezes, é isso que a gente vai dar conta de fazer. Porque se eu falo estando dominado pelos meus sentimentos, grandes chances de eu não estar falando, não estar cuidando do que eu quero cuidar. E esse é o problema. Não é sobre falar com calma, tá, gente? Isso é bem importante. O próprio Cássio falou, né, assim, então tem que ser bonzinho, tem que falar Não, tá assim. claro, mas acho que vocês deixaram claro já. Para quem tá ouvindo, às vezes eu vou falar com firmeza, às vezes eu vou falar num tom de voz alto, né? E aí, se eu tô numa situação difícil, com pouco espaço interno, às vezes o melhor que eu vou fazer é dar um stop. E falar assim, olha, tô com várias coisas aqui, minha cabeça tá um pouco cheia, e eu acho que eu preciso de tempo para processar isso que você tá me trazendo. Comunicação, no fim, é uma consequência, né, Nola? Você tem o líder, principalmente, tem que fazer, né, Érica e Nola, uma gestão disso tudo, né, permanente. E não só o líder, acho que quando você chega na liderança, você já tem que ter essa habilidade. Porque é aquilo, eu vou fazer uma comparação tosca aqui, mas vocês vão entender, quem está ouvindo vai entender. Sabe aquela coisa de quando a pessoa bebe um pouco a mais e fala certas coisas? Depois ela vem e fala, não, é que eu tinha bebido. Eu falo, olha, você só fala depois que você bebeu coisas que você pensou quando você estava sóbrio. Né? Exatamente. Então é meio isso, né? Quer dizer, cuidado com o que você anda fomentando na sua cabeça, porque vai sair depois, né? O que é dito bêbado foi pensado sóbrio. Eu adoro essa frase. E o que a gente estava conversando é sobre os grandes conflitos são gerados através do que não é dito. Justamente porque são emoções reprimidas que vão se potencializando de forma negativa. Em um dado momento, existe uma explosão emocional. Né? Então, o que você sente não é para ser escondido em uma gaveta, é para ser acolhido, tratado e curado, para que isso reverbere de forma positiva. Então, muitas vezes, eu entendo que não seja o melhor momento para ser dito, mas em algum momento precisa ser compreendido e dito da melhor forma possível. Tá? Eu entendo que talvez o momento que a gente está no movimento de explosão emocional não seja o melhor para falar o que a gente pensa, porque talvez a gente não diz o que a gente sente. Muitas vezes a gente tem dificuldade de tangibilizar o sentimento. Tá? E quando você fala de gestão, eu acho muito maravilhoso, porque fazer gestão de número é muito fácil. Fazer gestão de KPI é a coisa mais fácil que tem. Tem 1000 dashboards, Business Intelligence, tem Salesforce para cá, tem todas as ferramentas que a gente pode utilizar. O difícil é fazer gestão de emoção, de fazer emoção de sentimento, de medos, de vergonhas, e conseguir engajar o time para poder chegar naqueles resultados. Essa que é a complexidade. E eu não esqueço um curso que eu fiz de PNL que fala, eu nunca vou esquecer dessa frase, não lembro o autor, tá? Mas que ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu acredito muito nisso, porque não adianta eu achar que eu estou falando com uma máquina, por mais que eu esteja falando aqui de tangibilizar, de racionalizar, do outro lado existe uma pessoa que também tem sentimentos, que também tem emoções que estão ali reprimidas muitas vezes, porque o ambiente corporativo, ele não permitia que emoções fossem expostas antes. E agora que a gente está passando por um movimento de transição e de humanização no ambiente corporativo, essas emoções, elas passam a ter liberdade de ser expostas. E aí a gente ainda está naquele meio do caminho tentando achar o equilíbrio entre o eu me calo e não posso falar nada, qual é a melhor forma de eu dizer sem agredir as pessoas. E muitas vezes eu não falo para não agredir o outro, mas não falar também é uma forma de agressão. Também é uma forma violenta de comunicação. Então, o não dito vira uma confusão muito grande dentro das rotinas empresariais, principalmente porque a gente acaba levando para o pessoal.
né? Somos seres humanos, somos pessoas no final do dia, né? A gente não está lidando com um computador. E vejo que hoje é o grande desafio, é fazer gestão de emoções. Acho que muita resistência surge nas pessoas quando a gente fala sobre isso, que é, eu não sou psicólogo. Eu não sou psicólogo. Eu não quero terapeutizar o ambiente de trabalho. Se a pessoa começar a falar de sentimentos, eu não vou saber o que fazer. Ou e se eu começar a falar dos meus sentimentos e eu me desestabilizar, né? O que eu faço? Uma dos grandes presentes que o Marshall Rosenberg trouxe na comunicação não violenta foi vocabulário. Então, nós temos uma lista de sentimentos e uma lista de necessidades humanas universais. Toda vez que a gente traz nos nossos treinamentos, as pessoas falam, meu Deus, eu quero imprimir isso, eu vou colar isso, vou botar na minha mesa de trabalho, eu vou tirar um print e deixar no meu celular. Eu, por muitos anos, tive a lista no meu celular. Por quê? Porque não adianta a gente querer humanizar as empresas, né, humanizar as organizações, cobrar uma comunicação mais vulnerável e acolhedora, sem dar para as pessoas recursos para lidar com isso. Porque a maioria de nós não tem recurso, a gente não sabe lidar com a emoção do outro. A gente não sabe lidar com a nossa emoção. Então, é muito bonito o discurso de humanizar, mas as pessoas precisam de estrutura para saber navegar a vulnerabilidade. A gente não tem formação. A maioria das pessoas não aprendeu sobre inteligência emocional na escola, né? Alguns tiveram um cursinho, um workshop, uma palestra de 2 horas de inteligência emocional, mas é um universo. Então, é extremamente importante as organizações que querem humanizar apoiarem essas pessoas a como lidar com a humanidade um do outro, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil sustentar conversas difíceis, conversas desafiadoras. É o que o Cássio falou, quando está tudo bem, é tudo bem. Mas na hora daquilo que é delicado, às vezes, inclusive, com pessoas que eu tenho muita amizade, é mais difícil. Eu já tive vários relatos de alunos onde o grande problema é porque a gente era muito amigo, então a gente não quer falar. E aí ficam os não ditos ou ficam os malditos, né, onde a gente diz de maneira que a gente se arrepende. Então, só para continuar nos componentes da CNV, a gente falou das observações, dos sentimentos, e agora a gente toca nas necessidades humanas. Porque muitos conflitos destrutivos acontecem quando a gente está super apegado às nossas ideias, mas a gente não está entendendo as nossas motivações. Onde a nossa vulnerabilidade fala muito dos nossos sentimentos, e muitas vezes dos nossos julgamentos, mas não toca o que a gente quer cuidar. E aí a gente não se conecta. Aí eu tenho diante de mim alguém muito emocionado, mas eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer com isso. E aí a importância da gente olhar para as nossas motivações e conversar sobre elas. Para a gente seguir no último componente da CNV, que são os pedidos. Que para mim eu amo pedidos. Gente, eu amo pedidos. Nossa Senhora, por favor, vamos pedir mais. Aqui no Brasil a gente tem uma tendência muito grande a não pedir, né? A gente tenta vem pelas beiradas, dá umas indiretas, ou a gente acha que é óbvio, não precisava ser pedido. E muito problema acontece, né, Érica, por pedidos mal construídos. E o óbvio não existe. O que é óbvio para mim não é óbvio para Nola, nem para o Cássio. Então, precisa ser dito sim. O que você falou é muito cultural. Parece que nós, brasileiros, de alguma forma, temos vergonha de pedir, né? Ou de deixar claro, ou de manifestar o que a gente espera. Mas, como eu acho que a conexão, eu costumo dizer que na prática está na mesma página. Para a gente estar na mesma página, a gente precisa deixar claro o que é esperado dentro das relações, das atividades, dentro da companhia. E eu acredito que muito do sucesso do Bernardinho, óbvio, de uma forma simplista, ele pode ter, talvez, uma fala mais enérgica com o time, mas isso foi combinado no vestiário. Para todos alcançarem o mesmo resultado, para que eles fossem campeões, ele precisaria puxar a corda. E a forma dele puxar a corda é dessa forma. Tá ali enérgico, trazendo instruções, combinando. Então, o que é combinado não sai caro.
E esses pedidos eu acho que é muito desses combinados, né? A gente faz os combinados. Então vamos lá, para a gente chegar em tal resultado, para a gente atingir o que você espera, a gente vai precisar disso aqui. Então, algum momento vai ter um desconforto? Vai. Mas para a gente chegar onde espera, precisa ser feito XYZ. E vai doer, mas eu vou estar do seu lado. Então, para que os pedidos fiquem mais claros, para que o combinado não saia caro, para que tenha alinhamento de expectativa, para que esteja na mesma página, para que estejamos conectados. Acho que tem várias formas da gente dizer, mas no final do dia é a mesma coisa, né, Nola? Dizer que vocês deram uma aula aqui hoje. A gente, quando o papo é muito bom, a gente passa um pouco do tempo aqui. E foi o caso hoje, porque eu acho que mais do que explicar o que é, vocês trouxeram o como fazer e desmistificando, né, um erro de interpretação que eu acho que o nome traz. Mas só quando você não lê nada, se você der ali um Google ou hoje um chat GPT e entender, em 3 linhas você vai entender que vai muito mais nessa direção que vocês apontam. Eu dei uma lida, né, comecei a ler o livro, acho que você já influenciou pelo menos uma pessoa aqui, que desde que a gente começou a conversar, Nola, eu já fui ler o livro do Marshall Rosenberg, né? Comecei a ler, achei super interessante. Fala muito dos 4, como é que ele não chama de pilares? Ele fala dos 4 componentes, né? Então é isso, eu queria te agradecer muito, Nola. Puxa, é super legal e acho que temos que marcar mais vezes aqui, porque eu tenho a impressão que a gente pegou aí só uma camada superficial do seu conhecimento. De onde veio isso tem muito mais. Então, obrigado e volte mais vezes, viu, Nola? Obrigada pelo convite. Fica aí para vocês a possibilidade, quem tiver interesse, de procurar o Instituto CNV Brasil. Vamos deixar o link aqui na descrição do podcast. Tem bastante conteúdo, tem blog posts, tem muita coisa no nosso Instagram, vídeos do YouTube, porque é um universo grande e é uma escolha. Então, assim como você fez essa escolha, Cássio, de agora começar a se aprofundar, cada um que está ouvindo tem uma escolha de qual jogo quer jogar. Quer continuar jogando o jogo do certo e errado, do ganha-perde, ou quer jogar o jogo de como a gente pode tornar a vida mais maravilhosa, cuidar dos outros, cuidar dos resultados. É o que a gente mais quer. Adoro quando a coisa termina assim. Isso é uma escolha, né? Porque cai muito na mão do indivíduo, né? E tem os links aqui para o LinkedIn da Nola, para o institutocnv.com.br, tá? CNV de comunicação não violenta e o B no final CNV... do Brasil. Isso, CNVB. Tá? Então, eu vou repetir, institutocnvb.com.br, tá? O B é por causa do Brasil. Mas está o link aqui e, obviamente, tem também o link para o Instagram, para o LinkedIn da Érica Moraes, que também esteve aqui com a gente. Ô, Érica, mais uma vez, obrigado a você aí por ceder um pouquinho do seu tempo para esse papo que você sempre enriquece muito. Obrigado, viu? É uma honra sempre estar aqui. Obrigada, viu, Nola, pelos aprendizados. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi a Nola Lima, do Instituto CNV Brasil, e a Érica Moraes, aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?